Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, me chamo Rafaele e hoje eu tô aqui para testemunhar um grande milagre que Deus fez na minha vida, um dos grandes milagres, né? O Espírito Santo de Deus, ele já vinha me incomodando há muito tempo para eu testemunhar, para eu falar tudo que Deus fez na minha vida, e eu sempre vim esperando o momento perfeito, mas a gente sabe que se a gente esperar o momento perfeito nunca acontece, né? Então hoje eu falei, em nome de Jesus, hoje eu vou falar e todos saberão, né, meus irmãos, o que Deus fez. E que esse testemunho sirva de encorajamento para você que tem sonhos, que tem seus desejos no coração. Saiba que Deus, ele realiza sonhos. E eu tô aqui para te mostrar que o meu Deus, ele realizou o meu sonho e desejo do meu coração. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz assim: Se crerem, receberão tudo o que me pedirem em oração. Que você venha entender o peso dessa palavra, né? Que é muito forte. Se crerem, receberão tudo o que me pedirem em oração. Então vamos lá, meus irmãos. Há um ano atrás, né, foi onde eu dei início ao meu processo de habilitação para tirar minha CNH. Só que foi um processo muito conturbado. Por quê, meus irmãos? Eu tirei essa CNH, eu sempre quis dirigir, mas eu só tirei a minha CNH, dei início ao processo porque eu precisava muito por conta de um concurso público que eu estava passando, né? E eu só conseguiria tomar posse nesse concurso, que é o que eu tô atualmente, né? Graças a Deus, tomei posse, se eu tivesse a CNH. Ou seja, eu só ia conseguir tomar realmente posse no concurso, mesmo tendo passado por várias provas, pois foi um concurso longo, com várias etapas. Eu poderia passar em todas as etapas e ficar, né, retida na hora de tomar posse por não ter a CNH. E aquilo me desesperou muito, porque, meus irmãos, eu vinha lutando muito por aquilo, né? E aí eu dei entrada no meu processo de CNH, sempre quis dirigir, sempre tive vontade, só que agora eu não tava tirando só porque eu tinha vontade, né, meus irmãos? Eu tava tirando porque eu precisava tomar posse no concurso. Era uma responsabilidade dupla em cima de mim. E ali eu vi uma autoescola próximo do meu trabalho, haviam duas, né? E eu fui na autoescola que estava com preço mais em conta e ela era a mais famosa daquele bairro. Achei que era boa, realmente boa. E aí eu comecei minhas aulas teóricas, fiz em EAD, né, que era online, entrava lá na hora marcada. E nisso porque eu já tava brigando com eles porque eles estavam demorando muito para marcar as minhas aulas teóricas, aí de tanto demorou assim quase um mês só para marcar. Foi uma coisa assim. E ali eu comecei as minhas aulas, né? Assistia no meu celular, assistia quando eu tava no trabalho, porque eu entrava no meu trabalho 11h da manhã. Então eu marcava essas aulas, como era online, e eu tinha uma flexibilidade até no meu trabalho, quando eu tava em trabalho, eu marcava algumas aulas de manhã, outras eu fazia de tarde lá no trabalho pelo celular. E ali foi uma luta para eu conseguir terminar essas aulas teóricas, mas, né, ali de pouquinho em pouquinho, na luta eu consegui. Marquei aula aos sábados, enfim. Até na viagem que eu fiz para vir para as etapas do concurso, eu tava no ônibus assistindo aula. E aí, graças a Deus, eu consegui terminar as minhas aulas teóricas e fiquei enchendo o saco da autoescola para eles marcarem a minha prova, né? O tempo tava correndo, isso já era lá para quase agosto. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo, preocupada, né? E, enfim, eles marcaram de tanto eu falar no ouvido da autoescola, todo dia eu ia lá antes de trabalhar, porque era perto do meu trabalho. E foi uma luta muito grande com aquela autoescola, meus irmãos. Por isso que às vezes a gente realmente tem que pedir sabedoria a Deus para escolher, tomar uma atitude como essa que eu tive. Tinham duas autoescolas, uma do lado da outra, e eu fui na pior autoescola, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas. E se não fosse isso, hoje eu também não estaria aqui testemunhando esse milagre, né? Tudo que eu passei e que, em nome de Jesus, vai edificar muitas vidas. E ali, meus irmãos, eles marcaram minha prova. E ali eu tava muito conturbada,
Ali eu tinha feito tudo que não foi na direção de Deus, mas eu sei que Deus estava comigo em todos os momentos. Eu estava muito afobada, querendo fazer logo essa prova, iniciar as minhas aulas práticas, porque a gente só consegue iniciar as aulas práticas no carro quando você passa na prova do Detran, teórica, né? A prova teórica. E ali eles marcaram minha prova para muito longe, né? Foi em Petrópolis, eu morava no Rio de Janeiro, e marcaram em Petrópolis para mim. Eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou, meu Deus, Deus vai me ajudar, Deus vai estar comigo. E realmente, de fato, Deus nunca me abandonou, Ele estava comigo. Só que, às vezes, irmãos, a gente faz as coisas, né, sem a direção de Deus. E a gente acaba quebrando a cara. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui, fiz tudo como eu achava que tinha que ser feito, cheguei lá para fazer a prova. E eu cheguei naquele lugar para fazer a prova. Eu lembro que eu estava passando por muita coisa na minha vida, eu já estava no processo de Deus na minha vida. E eu cheguei ali muito ansiosa naquele lugar para fazer a prova, porque a minha vida estava dependendo daquilo, né, meus irmãos? A minha mudança de vida por conta do concurso. E eu cheguei, fiz a prova, eu não havia estudado como eu deveria, confesso. Mas todo mundo acha, a prova do Detran é fácil. Irmãos, vocês não vão acreditar. O que aconteceu assim que você faz a prova, logo depois você recebe o resultado. E eu havia reprovado. Irmãos, imagina como eu fiquei naquele momento. O meu chão caiu. Eu falei, meu Deus, agora não vai dar tempo. Eu vou ter que pagar um novo Duda. Eu vou ter que ficar em cima da autoescola de novo. O tempo tá passando, não vou iniciar as aulas práticas. A moça simplesmente, a funcionária do Detran, disse que eu tinha reprovado. E eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Mas não havia o que ser feito, né? Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Né? E ali eu tinha feito muitos amigos, umas amizades que, graças a Deus, me ajudaram muito, me deram muita força. Também estavam no mesmo processo do concurso comigo. Ele sempre me incentivando, não vai dar tempo, corre atrás, faz isso, faz aquilo. E ali voltei tudo de novo. Já de imediato eu paguei um novo Duda. Aí eu comecei a estudar muito para essa prova, meus irmãos. Imagina, a pessoa passando no concurso público e reprovando a prova teórica do Detran. Irmãos, não é difícil você estudar direitinho. Mas ali eu sei também que havia um propósito de Deus e meus irmãos vão entender mais na frente essa reprovação. E eu paguei, fiquei em cima da autoescola e ela remarcou a prova para mim. E ali, meus irmãos, depois que meu marido pagou pra mim o Duda, porque, nossa, meu marido foi um anjo pra mim em todas as fases, me ajudou, me auxiliou, e financeiramente principalmente, né? Então, eles marcaram a prova pra mim de novo, mas nisso já tinha sido mais de um mês depois. Eu já perdi mais tempo, já tava praticamente agosto, eu acho. E eu precisava, na minha cabeça, eu ia tomar posse no concurso em novembro, não tinha iniciado ainda as aulas práticas, isso já era agosto. Imagine o meu desespero, meus irmãos. E ali eu fui para a prova, né? Segunda prova que eu fiz teórica ainda, confiando em Deus, orei muito, entreguei nas mãos do Senhor e estudei também, óbvio, dessa vez estudei direitinho, fiz simulados e graças a Deus eu passei muito bem, né? Fiz uma boa pontuação até. Aí já fiquei aliviada e fui para marcar as minhas aulas. Ali, irmãos, eu fiquei em cima da autoescola para marcar as minhas aulas práticas e a autoescola sempre me enrolando muito, irmãos. Quando eu sentei com eles, né? Porque quando você marca as suas aulas práticas, tem as aulas já do início ao fim. E ali eu já sabia quando eu ia terminar e, consequentemente, quando eu ia fazer a prova final do Detran. Foi onde eu levei um baque. A autoescola falou para mim que, como eu queria com muita urgência, eles não conseguiriam me ajudar. A minha prova, eles só conseguiriam marcar para janeiro. Irmãos, eu precisava tomar posse no concurso em novembro, né? Tudo indicava que seria em novembro. Aí eu ia terminar minhas aulas de direção em dezembro e fazer a prova em janeiro. Como que eu ia conseguir tomar posse no concurso dessa maneira? E ali eu fiquei muito chateada, eu cheguei a ter uma discussão lá com a autoescola, mas aí depois eu entreguei nas mãos do Senhor, fiquei desesperada, não sei. Eu aceitei porque eu não tinha muito o que fazer, né? Sendo que
além de todo o transtorno que eu tive, eles disseram que eu ia ter que fazer com 4 carros diferentes, não ia ficar um carro só disponível para mim. Uma autoescola muito enrolada. E eu fiquei mais desesperada ainda, porque meus irmãos, como eu ia me familiarizar com o carro na hora da prova se eu tô treinando com 4 carros diferentes? Mas eu aceitei, comecei as minhas aulas, eu fiz só uma aula, na verdade, com eles, uma ou duas. E o professor, assim, de antemão, muito negativo, eu já expliquei minha situação para ele, falei para ele, olha, eu preciso passar nessa prova porque eu tô participando de um concurso, é isso, isso, isso. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu não te garanto que você vai passar, muita gente às vezes dirige muito bem e não passa. Irmãos, ele me deu um balde de água fria. E eu já fiquei ali desanimada, triste, ansiosa. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, e a didática da aula dele não foi muito produtiva já nas primeiras aulas, porque ele só fazia para frente e para trás. E eu ali com uma vontade de dirigir, eu nunca tive medo de dirigir, eu sempre quis. Ainda mais que eu precisava passar no concurso, eu tinha segurança em mim, sabe? Eu queria mesmo. E ele, vai para frente, vai para trás, né? Enfim. E ele, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Muito ansiosa, muito preocupada. Meu marido, calma, vai dar tudo certo. Graças a Deus, na época, né, eu tava com uma amizade que foi de Deus, né, naquela época pra mim. E ela falou pra mim, né, ela era advogada. E ela falou pra mim, olha, você disse que tinha uma outra autoescola. Vai lá, explica a sua situação e vê o que eles podem fazer por você. Eu falei, tá bom. E aí, irmãos, eu fui nessa outra autoescola, que era praticamente do lado, expliquei minha situação, meu desespero, isso já era quase setembro, eu já sem esperanças, né? As pessoas também estavam preocupadas comigo, porque realmente, irmãos, se eu não tivesse essa CNH, eu não ia tomar posse no concurso. E cada vez mais as fases do concurso estavam se aproximando, estava dando andamento, logo em seguida ia ser a posse. Fui lá, expliquei a minha situação na outra autoescola e a menina do balcão falou pra mim assim, olha, a gente tá entrando em contato com um novo professor pra ver se ele vem pra nossa escola dar aula. Se ele vier, a gente consegue pegar a sua matrícula. Se ele não vier, a gente não consegue te ajudar. E ali eu comecei a orar, falei, meu Deus, Senhor, me ajuda, né? Dá uma provisão, Senhor. E ali, no dia que ela marcou de eu voltar, eu fui e ela falou, olha, ele vai vir dar aula assim aqui, eu vou ter como pegar sua matrícula e te passar pra cá. Você só vai terminar suas aulas práticas. Eu ia terminar as aulas práticas e fazer a prova. Só que meus irmãos já tinham gastado R$ 2.000 na outra autoescola. E eu falei lá pra outra autoescola que eu ia sair de lá, que não ia dar tempo, que eles não queriam me ajudar. E eu ia procurar outra. Eles falaram, tudo bem, você está no seu direito. Só que eu precisei pagar mais 1.000 e pouco na outra. Eu não tinha dinheiro, eu recebi um salário mínimo. Foi muita provisão, milagre de Deus e ajuda, né? Do meu marido na minha vida, porque senão eu não ia conseguir. E eu comecei as aulas, irmãos, e ali eu já comecei a ver o trabalhar de Deus, porque esse novo instrutor, né, o contrário do outro, da outra autoescola, irmãos, foi enviado por Deus. Ele era muito, assim, pra frente, positivo, vai dar certo, eu vou fazer você fazer tudo para você passar, ainda que você não aprenda a dirigir 100%, assim, nossa, mas você vai passar, vai dar certo. E ali eu fui, né, eu ia sempre para as aulas antes de trabalhar, que era perto do meu trabalho, e depois eu ia direto pro trabalho. E ali eu fazia também tudo calada, porque eu era cercada de muita inveja, principalmente no meu ambiente de trabalho, e só algumas pessoas sabiam, né, irmãos? E aí, para honra e glória do Senhor, esse professor me ajudou, me auxiliou, tirou as dúvidas, era muito paciente. Eu nunca tinha dirigido, meu marido me ensinou uma vez só antes. Uma vez que eu entrei no carro, peguei no volante, mas foi muito rápido, muitos anos atrás. Eu não lembrava de nada, eu estava crua. Irmãos, e eu tinha que passar de primeira. E ele falando para mim, né, esse meu instrutor André, que Deus abençoe sua vida, você foi um anjo de Deus na minha vida. Você vai estar lá no seu concurso dirigindo, vai me fazer chamada de vídeo. Irmãos, nem eu acreditava, porque eu via tantas pessoas reprovando, né, de primeira, quase ninguém passava de primeira. E eu fiz as minhas aulas direitinho, segui as orientações do meu instrutor. Ele falou, olha, é bom você fazer 3 simulados, porque
você vai fazendo o percurso da sua prova, o simulado, né? Ali você já vai ver como que é. E cada simulado, meus irmãos, custava R$ 200. Foi mais de 3, eu fiz 4 simulados, não tinha dinheiro. Todo mundo falando pra mim, você não precisa fazer simulado, não faça. É uma gastação de dinheiro, eles só querem tirar dinheiro. Mas eu vi, irmãos, que ele queria me ajudar. Não era só por dinheiro. E ali, né, eu já tava na direção de Deus dessa vez. E eu fiz os simulados direitinho, paguei no cartão. Falei, não sei como eu vou pagar, mas Deus proverá. Fiz os simulados, terminei as aulas práticas, me dediquei. E eu vou falar para os irmãos, eu não estava 100% segura no volante, tá? Eu nunca tinha pegado no volante, enfim. E a cada aula, quando ia terminando, eu me sentia mais segura. No último simulado foi onde eu tirei todas as dúvidas. E, irmãos, eu nem contei. Essa autoescola conseguiu marcar minha prova para novembro, irmãos, para novembro. Isso já era outubro, eu terminando as aulas, eles marcaram para novembro. E o concurso ainda não tinha chamado para tomar posse. A gente estava imaginando que ia ser em dezembro. E aí eu falei assim, realmente, só tem uma chance. A minha prova é em novembro, a posse provavelmente vai ser em dezembro. Se eu reprovar, nem tempo vai dar, nem que eu gaste dinheiro. E muitas pessoas falavam, paga, não sei o quê. Mas eu falei, não, eu vou na coragem, eu vou na raça, não tem, sabe? Deus está comigo, eu não tenho mais dinheiro para gastar com nada. Então vai ser na fé, né, meus irmãos? Como eu disse, muitas pessoas reprovam de primeira nessa prova. É um terror. E ali, meus irmãos, eu fiquei um mês esperando a prova em casa, né? Já tinha terminado as aulas, muito nervosa, ansiosa, né? Orando muito, meditando na palavra do Senhor. E eu tava numa fase de quebrantamento, Deus estava mudando, me moldando, me quebrando mesmo. E eu, 100% de confiança no Senhor, eu não tinha mais como confiar em ninguém, em homem nenhum, irmãos. Minha confiança estava verdadeiramente no Senhor. E, irmãos, vale a pena ser fiel a esse Deus, porque Ele nos surpreende, Ele faz coisas assim maravilhosas. E você na hora não entende. E hoje eu vejo que se eu tivesse passado de primeira naquela prova teórica, eu ia conseguir fazer as minhas aulas, de repente, naquela primeira autoescola, e eu não ia ter uma boa didática, eu ia fazer com 4 carros diferentes, e isso ia me influenciar na minha aprovação, eu não ia passar na prova prática, de repente. Então, Deus não quis que eu continue. Eu vejo que tudo foi trabalhar de Deus na minha vida, foi permissão dele na minha vida, né? E eu consegui ir para outra autoescola, conhecer esse instrutor que foi um anjo, que foi enviado de Deus, que me ajudou, me tirou todas as dúvidas, porque tem instrutores que não estão nem aí para o aluno, já vi muitos casos, e não foi o meu, graças a Deus. Então, o grande dia chegou da minha prova prática, e sabe o que eu mais, de tudo que foi lindo que Deus fez? Eu até me emociono para falar. Nesse meu local de prova, a primeira rua era muito estreitinha. Era uma fileira à direita, só de carros, baliza, onde saía a baliza e os carros. E para você sair para o percurso, você tinha que fazer uma gambiarra para o lado esquerdo e ir para o percurso. E nesse caminho, só do ladinho esquerdo, era muito estreitinho, tinham vários carros na sua frente, dependendo da onde você pegava. Você podia ficar se fosse na frente era muito melhor, porque não tinha carro nenhum. Você já jogava para a esquerda, à direita de novo e fazia já a virada para a segunda rua, onde você só seguia o percurso. Se você ficasse nas últimas balizas, que era o meu terror, meus irmãos, eram os carros parados, você tinha risco de bater, de você encostar no retrovisor do outro. Eu tinha um pavor de cair nas últimas balizas. Aí eu lembro que eu falei pro Senhor, nas minhas orações, eu falei, Senhor, eu quero sair da segunda baliza, Senhor, é a segunda baliza, Pai. E na hora, meus irmãos, não dá para escolher. É muita gente fazendo prova e onde tiver livre, eles te jogam. E ali, meus irmãos, foi lindo o trabalho do Senhor na minha vida. Eu estava lá, eu cheguei, né? Nem falei para os irmãos, antes de eu sair de casa, eu achei um canal no YouTube de um instrutor que era evangélico, era servo de Deus, né? E ali ele ajudava as pessoas com palavras, ele fazia orações, ali eu fiz uma oração tão assim,
profunda, uma oração tão sincera com ele naquele vídeo. Eu saí da minha casa, né, crendo na vitória, mas ao mesmo tempo que a gente crê, irmãos, a gente sempre fica com aquilo, né, no coração, será? E ali eu fui, e quando chegou ali, tinha muita gente, eu fiquei na minha no cantinho, com fone no ouvido, ouvindo hinos. Eu lembro da Fernanda Brum que eu ouvia muito naquela época e fui ouvindo no trem, e fala assim: fui brava, fui valente nesta luta do Senhor. Lutei com muita gente, resisti a muita dor. E nesta luta veio um cavaleiro do Senhor e com seu braço forte destruiu o opressor. Oh, 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 oh. Fui brava, fui valente nesta luta do Senhor. Aleluia. Irmãos, nisso tudo eu não falei para os irmãos, eu estava passando por um processo de muita ansiedade. Então era difícil até para mim estar lidando com tudo aquilo, aquele peso duplo em mim, o peso de passar e o peso do concurso. Havia um peso muito grande nas minhas mãos. E eu fui para aquela prova e, irmãos, na hora que chamaram meu nome, fui para a fila, né? E aguardando chegar a minha vez ali, né? E eram 3 pessoas da minha autoescola que foram comigo. Eu fui a primeira a fazer a prova. E eu fiquei olhando para ver de onde que eu ia sair, né? Se eu ia sair lá de trás, lembra, né, da situação lá de trás, que era muita bagunça de carros. E ali mesmo você já podia ficar reprovado. Não conseguia nem sair pro percurso. E, irmãos, para honra e glória do Senhor, eu até me emociono quando eu lembro. Eu saí da segunda baliza, irmãos. Quando eu olhei pra frente, que eles me chamaram e eu vi a segunda baliza ali com uma vaga, eu falei, meu Deus, eu vou sair da segunda baliza. E eu tava treinando mentalmente, assistindo vídeos do percurso, saindo daquela baliza já há dias. Eu pedi pro Senhor aquilo. Eu não sei se de repente se eu saísse lá de trás eu ia conseguir, porque eu também já tinha colocado um bloqueio na minha cabeça, que lá era difícil. E ali eu entrei no carro, eu também orava muito pelos meus avaliadores, que eu não sabia quem seria, e o pessoal fala muito mal, né, desses profissionais que trabalham no Detran, não sei, nunca tinha feito, mas as pessoas falam que geralmente eles ficam com mau humor, tem gente que já sai reprovando, e eu orava, falei assim, eu não conheço quem vai me avaliar, mas toma nas tuas mãos. E quando chegou ali, eram 2 mulheres, eu já fiquei mais tranquila, elas falaram comigo, a gente entrou no carro. Quando a gente entrou no carro, vou colocar o celular pra carregar, vou descarregar. Irmãos, eu sempre fui muito boa na baliza, mas na hora do nervosismo eu me tremia toda. E para os olhos humanos, pelo que eu tava passando, era impossível estar dentro daquele carro fazendo aquela prova. Mas nada é impossível pro nosso Deus, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Eu comecei a fazer aquela prova. Teve uma hora na baliza que eu achei que tinha acabado ali, porque eu dei um tranco no carro, porque eu tava muito nervosa. E a instrutora olhou para minha avaliadora, mas não falava nada. Então eu continuei. Eu falei, eu tenho tempo para sair, mas não tenho tempo para entrar. E ali, irmãos, eu com muita dificuldade fiz, né? Por conta do nervosismo, a mão treme, a perna, e você não consegue ter o controle de embreagem, marcha, freio, enfim. E eu consegui, graças a Deus, fazer a baliza. Ele já tinha ido uma fase do exame, agora eu ia sair pro percurso. E ali, irmãos, quando eu tava saindo pro percurso, quando eu tava saindo mesmo já para entrar, né, meus irmãos, para a segunda rua, que era aí, já começava a ficar bem mais tranquilo saindo daquela rua. O difícil, meus irmãos, todo o percurso da prova é difícil, mas aquela primeira rua, se você conseguisse sair dali, meus irmãos, ali já estava 60% da prova, 70% já ganha. E uma pessoa ficou reprovada bem na minha frente, na hora de virar ali na curva para ir para a segunda rua.
Aí a minha examinadora falou, ih, já perdeu aqui. Aí eu achei que era comigo, até olhei assim, falei, o quê? Ela, não é com você não, pode continuar. Eu lembrei de tudo que o meu instrutor falava pra mim, no menor dos detalhes, pra parar, pra olhar os espelhos, tudo, eu treinava tudo. E eu segui, entrei na segunda rua. E elas olhando, assim, pra mim, né? Entrei na segunda rua, aí continuei, já entrava na terceira e desenvolvia pra terceira marcha, na terceira rua. E ali elas começaram a botar pressão em mim, vai mais rápido, vai mais rápido. E ele já tinha me falado que isso poderia acontecer. E eu falei, ok, tá bom, me mantendo o tempo todo calma. E elas, vai mais rápido, desenvolvi, depois parei ali na rua, certinho, olhei. E depois eu já estava entrando na outra rua para terminar o exame. E naquela rua tinha que ter muita atenção, porque quando você estacionava, a seta geralmente ela desarmava e eu sempre esquecia de armar. E ali já era, acho que era 2 pontos. Uma simples coisa já te eliminava, que eu ia perder, né? 2 pontos. Até então não tinha perdido nenhum ponto. E eu entrei nessa última rua, ali eu tava muito ligada também com Deus, ligada em tudo. Eu entrei na última rua, a seta desarmou e eu liguei, terminei. Aí ela falou pra mim, falou alguma coisa que eu não entendi. Aí eu desliguei tudo, foi o que eu entendia que o meu professor falava pra mim, desligar tudo, né, deixar em ponto morto. E ali eu fiz. Irmãos, quando ela virou pra mim e falou, parabéns, você passou. Irmãos, que alegria, eu não estava acreditando. Porque para muitos isso parece impossível, irmãos. Mas para o nosso Deus nada, volto a repetir, nada, aleluia, é impossível, né? E eu saí daquele carro, meu instrutor estava gravando, que eu falava muito para ele, né, meu professor, quando eu passar, você me grava. E eu vou até colocar para os irmãos o vídeo, assim que eu... A primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquele carro foi ajoelhar o meu joelho no chão, ali onde eu tava, na frente de todo mundo, e agradecer a Deus. Eu saí em prantos, porque foi um sobrenatural tão lindo que eu vivi de Deus. Só Deus sabe, eu e as pessoas na minha volta, o peso que eu tava carregando ali naquele volante. E, irmãos, para honra e glória do Senhor, eu não perdi nenhum ponto, nenhum, irmãos, para honra e glória do Senhor. Deus é fiel. Quantas pessoas já sabem dirigir e tudo e não passam nessa prova, fazem 2, 3, 4, e eu passei de primeira, não sabia dirigir. E ali, aleluia, glória a Deus, eu consegui tudo para honra e glória do Senhor, sair daquele carro regozijando, agradecendo e glorificando o nome do Senhor, né? Porque se eu tô aqui é porque Ele me permitiu isso. E tudo que Deus fez na minha vida foi perfeito. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Ele diz em sua palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a gente insiste em andar ansioso. E o tempo todo Ele estava do meu lado, em cada detalhe, em cada momento, em cada sofrimento. E também na vitória. Tá aqui minha CNH, pra honra e glória do Senhor. Olha que lindona, isso aqui eu faço homenagem pro meu pai, porque foi ele que me permitiu viver esse milagre, passar de primeira e assumir a posse no meu concurso público, a qual eu atuo, né, hoje. Tudo pra honra e glória dele, gente. E foi tudo calculado, porque eu passei em novembro, minha CNH ficou pronta em dezembro e eu tomei posse no concurso em janeiro. Olha como Deus é fiel. Aleluia, esse é o Deus ao qual nós servimos. E hoje eu quero dizer para você que tem também esse sonho, esse desejo de tirar a CNH, que não tem condição, que de repente já tentou 1, 2, 3 vezes e não conseguiu. Eu quero te dizer que Deus ele tá no controle, que você precisa colocar Deus na frente de tudo que você vai fazer. E que se você creres realmente, verdadeiramente, tudo que você pedir em oração,
Deus assim realizará. Assim foi na minha vida e não vai ser diferente na sua vida, meu irmão. Eu profetizo chuva de bênçãos, eu profetizo aprovação na CNH para você e que Deus realize também esse sonho, esse desejo na sua vida. Vai com calma, faz a sua parte e entrega para o Senhor. Ah, meus irmãos, eu esqueci de mencionar algo também, que eu fiz um propósito, o jejum de Daniel, né? Eu fiquei 21 dias só comendo legumes, verduras, não comia carne nenhuma, nada. Havia até esquecido que eu fiz esse propósito quando eu estava em andamento. Eu fiz 21 dias, meus irmãos, de jejum de Daniel, né? Eu não comia carne, nada de origem animal. E foi muito difícil, caramba, eu lembro. Gente, realmente, eu também paguei um preço, viu? Orando, jejuando, fiz esse propósito, esse voto com Deus em prol da minha CNH e Deus foi fiel. Toda honra e glória a Deus, né? E eu quero encerrar esse testemunho cantando um hino que foi um hino da minha vida nessa fase, que eu até postei na minha foto de aprovação, que fala assim, ó. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão dizendo isso é incrível, isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural, quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Isto é coisa pra Deus, 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 isto é coisa pra Deus. Amém. Assim me despeço dos irmãos da paz do Senhor e que todos vocês possam ser edificados com esse breve testemunho. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Isso!